Tendências como essas já estão em andamento e remodelarão completamente a civilização nos próximos 20 anos, e as pessoas que as entendem agora terão uma grande vantagem sobre todas que não as entendem. Este vídeo analisa cada uma delas, de onde elas vêm e o que elas significam para a sua vida. Se você está aprendendo algo aqui, clique em inscrever-se. Você será notificado toda vez que eu postar e fará parte de algo que realmente importa para mim. Vamos ao vídeo. Por 3 décadas, o mundo inteiro operou com uma única suposição. Os Estados Unidos comandam as coisas. O poder militar americano manteve a paz. O dólar americano manteve o comércio fluindo. Instituições de design americanas, como a ONU, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio, deram a esse poder uma cara amigável. Então, a maioria das pessoas nunca percebeu que era um império. Francis Fukuyama chamou esse momento de fim da história, e ele quis isso literalmente. Havia-se alcançado a vitória da democracia capitalista liberal e a humanidade a usufruiria eternamente. Isso acabou se revelando errado. Neste momento, o que colapsa não é a força americana. Os Estados Unidos continuam sendo um país extraordinariamente rico e capaz. O que está entrando em colapso é a contenção e a disciplina que faziam o sistema funcionar, porque a segunda geração sempre carrega mais arrogância do que sabedoria. E os Estados Unidos agora estão bombardeando países sem consultar ninguém, ignorando as próprias regras que passaram décadas construindo. E quando o legislador começa a quebrar as próprias regras, regras deixam de ter qualquer significado. O momento unipolar acabou. E todos os sistemas construídos sobre ele, o comércio global, direito internacional, as viagens acessíveis, a internet aberta agora são genuinamente frágeis. Aqui está algo escondido bem à vista de todos. Cada coisa no mundo moderno funciona com petróleo, não algumas coisas. Tudo. A comida no seu prato cresceu com fertilizantes derivados do petróleo. Os remédios que você toma vêm de compostos à base de petróleo. Suas roupas, seu telefone, o avião que o transporta através do oceano, o data center que administra seu banco, tudo isso remonta ao combustível fóssil barato. Toda a arquitetura da civilização moderna foi construída sobre essa base. Imagine, conflitos no Oriente Médio interrompem o petróleo, as rotas para a China, Índia e o Sudeste Asiático são bloqueadas. Qual o resultado? A economia global não desacelera apenas, ela se desintegra de maneiras que a maioria dos governos não planejou seriamente. Uma civilização construída com base na premissa de energia barata e abundante agora está vendo essa premissa de ser retestada, e as sociedades que descobrirem como funcionar sem ela sairão ilesas. Aquelas que não conseguirem enfrentarão uma correção diferente de tudo na memória viva. Atualmente, 8 bilhões de pessoas vivem neste planeta e a maioria delas depende de redes de comércio global, que entregam alimentos cultivados em lugares distantes usando fertilizantes feitos de petróleo, transportados por rotas marítimas que exigem uma ordem internacional estável para permanecerem abertas. Puxe qualquer um desses fios e todo o sistema ficará mais rígido. Sobreponha um mapa de insegurança alimentar a um mapa de escassez de água. Em seguida, adicione quais desses meus países têm a menor responsabilidade política. E o que você obtém é um mapa de onde fomes, revoluções e guerras irão eclodir nas próximas 2 décadas. A China, atualmente em 1/4 de seus alimentos e cerca de 75% de seu petróleo. Essa não é uma posição confortável para a nação mais populosa do mundo. As megacidades da Índia ficam em algumas das regiões com maior escassez de água da terra. Em toda a África e no Oriente Médio, milhões de pessoas já estão no limite do que o sistema atual pode suportar. Se a segurança alimentar hídrica não for prioridade máxima para qualquer líder nacional agora, ele simplesmente não está atento. Quando a comida acaba, a água acaba e os governos entram em colapso, as pessoas se mudam. Esse é o padrão mais antigo da história da humanidade e está acelerando agora. Pessoas da África subsaariana cruzando o Mediterrâneo, pessoas da América Central se mudando para os Estados Unidos. Esses não são incidentes isolados motivados pelo desespero individual. São sinais iniciais de uma onda que pode crescer 100 vezes mais à medida que as pressões por recursos se intensificam no sul global. O complicado surge quando a Europa e os Estados Unidos envelhecem velozmente, precisando desesperadamente de mão de obra jovem para sustentar suas economias. Essa necessidade aponta diretamente para a imigração, mas trazer milhões de pessoas rapidamente, de origens culturais muito diferentes para sociedades cujas populações mais velhas já se sentem economicamente pressionadas e culturalmente inseguras, produz algo perigoso. Conflito civil em casa, e rompendo no mesmo momento, o caos se espalha para o exterior. Nenhum governo tem uma resposta clara para isso. Qualquer um que alegue o contrário está vendendo algo. Cerca de 30 anos foram necessários para construir um comércio global e eficiente, onde qualquer produto circule entre países com mínimo atrito e seu fim pode ser muito mais rápido que o substituirá. Parece muito com os séculos XVI e XVII, quando os impérios britânico, português, francês e espanhol controlavam suas próprias redes comerciais,
competiam ferozmente entre si e raramente cooperavam em algo significativo. Esse mundo está voltando uma esfera americana, uma esfera chinesa, algum acordo russo-europeu em evolução, os estados do Golfo estendendo alcance pela África e Ásia Central, cada um bloqueando o comércio interno, cada um tratando os outros como rivais em vez de parceiros. Isso não elimina totalmente o comércio internacional, mas o torna mais lento, mais caro e muito mais político. A eficiência deixa de ser o objetivo. A resiliência se torna a única coisa que importa. Os baby boomers controlam o dinheiro, os governos e as instituições de quase todas as nações ricas da Terra. E por causa da medicina moderna, muitos deles viverão até os 100 anos, o que significa mais 20 anos de domínio político pela frente. Enquanto isso, as pessoas que realmente habitarão o futuro que está sendo construído agora não têm quase nenhum poder e quase nenhuma riqueza. A história sempre resolveu esse problema da mesma forma. Os velhos morriam e os jovens assumiam o comando. Esse mecanismo não funciona mais como costumava funcionar. Que nação descobre como transferir poder de uma geração idosa entrincheirada para uma mais jovem sem uma revolução? Meu melhor candidato é o Japão. E a razão é simples. A crise demográfica do Japão é a mais extrema e a mais urgente. E a cultura japonesa carrega um senso mais forte de obrigação coletiva do que a maioria das sociedades ocidentais. Mas para a maioria das nações ricas, essa transição não acontecerá voluntariamente. E quanto mais ela for adiada, mais confusa se tornará a correção final. A ciência se tornou a religião dominante no momento unipolar. E como toda religião que ganha poder institucional, ela acabou desenvolvendo padres, dogmas e hereges. O problema não é a ciência em si. O problema é o que acontece quando as instituições criadas para promover a ciência começam a priorizar a sua própria proteção em detrimento da busca real pela verdade. Quando questionar o cronograma de desenvolvimento de uma vacina é tratado como ignorância, em vez de investigação legítima. Isso é ortodoxia, não investigação. Quando os cientistas ganham reconhecimento publicando nas revistas certas e ganhando os prêmios certos dentro de um sistema internacional controlado por um punhado de instituições poderosas, sua lealdade se volta para esse sistema e não para suas próprias nações ou para descobertas genuínas. E o resultado, olhando honestamente para os últimos 30 anos, é que avanços verdadeiramente revolucionários têm sido raros. O que temos visto é uma expansão e popularização de inovações mais antigas. As nações que realmente se libertam da ortodoxia institucional e investem em um pensamento disruptivo e não convencional levarão uma vantagem séria para as próximas décadas. Todo mundo unipolar transmitiu uma mensagem acima de tudo. O indivíduo é o que importa. Sua felicidade, sua marca pessoal, sua liberdade de consumidor, seu acúmulo de tantos dólares quanto possível. Essa ideologia construiu uma riqueza individual extraordinária e uma fragilidade coletiva extraordinária. E a fragilidade está prestes a ser testada. Fim da alimentação, da segurança, da ordem, e isso é crise grave, não e exige união, não isolamento sempre. Não é possível cultivar sozinho, defender um bairro sozinho, criar filhos sozinho ou reconstruir sozinho após uma catástrofe. As sociedades que sobreviverem aos próximos 20 anos serão aquelas que reconstruirão uma cultura genuína de comunidade, família e obrigação mútua, não como em um cartaz do governo, mas como uma prática cotidiana. Aqueles que se apegam ao individualismo radical, quando a sobrevivência coletiva está em jogo, descobrirão que a ideologia tem limites rígidos. Pessoas educadas secularmente tendem a achar isso desconfortável, e é exatamente por isso que vale a pena deixar claro, ao verem as condições materiais se deteriorarem, ao sentirem que não conseguem ganhar mais. Comprar casas, ter confiança nos governos e vislumbrar um caminho para as vidas que lhes foram prometidas. As pessoas buscam significado em outro lugar. A religião é onde os humanos sempre foram para encontrar, menos lá. As evidências já são visíveis. Um renascimento cristão se espalhando por partes da América. O islamismo mostrando notável resiliência no Oriente Médio e na África. Movimentos espirituais silenciosos surgindo em lugares que pareciam completamente secularizados uma geração atrás. Com a queda das condições materiais, nações sem identidade espiritual ou propósito sagrado coletivo, além da acumulação de bens se fragmentarão. Nações com raízes espirituais profundas, onde as pessoas se sentem ligadas umas às outras por algo além do interesse econômico, se manterão unidas sob pressão.
Leste asiático, Japão, China e Coreia do Sul têm algumas das populações menos religiosas do mundo, e essas mesmas nações estão enfrentando crises demográficas e de recursos essenciais simultaneamente. Essa combinação merece atenção séria. O aumento da escassez de recursos, a insatisfação popular e a crescente desigualdade colocam todos os governos sob a mesma pressão e mantêm o controle com menos a oferecer. Um caminho leva à transparência, ao sacrifício compartilhado e à responsabilidade genuína, o que requer confiança no público. O outro caminho leva à vigilância por IA, sistemas de crédito social, controle de informações algorítmicas e moedas digitais que podem ser desligadas para qualquer um que discorde. Esse segundo caminho já existe, não é teórico. O resultado mais grave possível é um mundo dividido em uma pequena classe no topo, que detém liberdade genuína e poder extraordinário, e uma vasta maioria abaixo, que é gerenciada, monitorada e gradualmente reduzida a uma condição que historicamente será chamada de surfom. Esse resultado não é inevitável, mas é possível, e a única coisa confiável que se interpõe entre uma população e esse futuro é uma população que consegue enxergar claramente, que entende o que está sendo construído ao seu redor antes que a construção esteja concluída. Tais tendências, todas elas já em andamento, o colapso da hegemonia americana, o fim da energia barata, conflitos por comida e água, migração em massa, blocos comerciais regionais, o impasse da gerontocracia, a ortodoxia científica substituindo descobertas genuínas, a mudança do individualismo para a comunidade, o retorno da religião como uma força social e a construção de silêncios autoritários, altéis alimentados por IA. Nada disso vem de uma bola de cristal. Cada um desses padrões já é visível para qualquer um disposto a olhar para o mundo com honestidade em vez de com conforto. A maioria das pessoas continua dizendo a si mesmas que assim que o conflito atual se acalmar, as coisas voltarão a ser o que eram. Não há retorno. O que vem a seguir é o novo normal e ele se intensificará antes de se estabilizar. A única tarefa real é se adaptar. Aprenda habilidades que produzam algo real. Construa relacionamentos com pessoas reais ao seu redor. Saiba de onde vem sua comida. Saiba no que você realmente acredita, além do que possui. E seja honesto sobre o mundo como ele cai, não sobre o mundo como lhe foi vendido. O futuro pertence às pessoas que o veem claramente.